Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui, Doemos em Pauta, é o quinto episódio. Bom, nós falamos bastante aí nos últimos episódios sobre a situação salarial. Essa é uma questão aí que é, no momento é bastante chama bastante a atenção de todo mundo, né, da categoria. E Mas a ideia do Aduemos em Pauta é aí tratar também de outras pautas, né? Não apenas da questão salarial. É, e de tratar de diversas pautas. Bom, a pauta de hoje, embora o foco não seja a questão salarial, ela obviamente está relacionada com o problema aí da questão salarial. Mas é uma conversa hoje mais também política, né? Para entender, ah, entender melhor a nossa universidade, né? O próprio sindicato, né? A posição do sindicato, que é a questão dos grupos políticos. Por que essa questão é interessante, importante? É, não tanto pela caracterização desses grupos, né? Não tanto por isso, mas porque existe um mito, existe um mito, né? Por muito tempo, de que na universidade não existem grupos políticos. É até meio falar isso assim, é até meio engraçado, né? Mas existia esse mito, né? Ou esse discurso, né? Sempre assim, com a ideia de que somos todos uma coisa só, uma grande família, né? Remando aí todos numa mesma direção, né? Em prol da universidade, né? O que seria todos, onde qualquer um há de convir que seria um cenário ótimo, né? Todo mundo gostaria que fosse assim. Mas essa não é a realidade, né? Quem vive o dia a dia da universidade, isso não é uma crítica a essa universidade em particular, né? Porque mesmo não só as universidades, né? Mesmo o sindicato, se nós olharmos para o sindicato, ele também não é homogêneo, né? É, o interessante é pensar o porquê, né? Se isso não é uma realidade, o porquê que se tenta dizer isso ou pintar a coisa dessa maneira, né? Qual o benefício que se ganha com isso, né? De que grupo? Qual grupo tem benefício em dizer que não há grupos, né? E no caso da atual gestão do sindicato e de todo o processo que nós vivemos aí nos últimos meses, no último ano da eleição, etc., e mesmo pós-eleição, nós sentimos na pele,
enquanto gestão do sindicato, que é a falácia desse discurso, né? Nós, após assumirmos o sindicato, houve uma grande pressão aí de grupos políticos contra a gestão do sindicato. Não, embora há uma certa unidade, né, por todo o movimento que aconteceu, há também uma oposição aí, né? Uma oposição. Ou seja, seria muito bom se todos estivessem remando a favor aí da gestão do sindicato, né? E nós vimos na pele que justamente aqueles que pregavam a ideia, né, de que existe uma unidade, que somos todos pela UEMS, né? Esses muitas vezes são os mais revoltosos, né? Uma coisa que eu acho que até é meio de Freud, né? Que você tenta esconder dizendo que não, nós somos todos somos estamos juntos do mesmo lado. Normalmente são essas as pessoas que são as mais que atuam de modo mais revoltoso em situação de discordância. Ou seja, são as pessoas menos democráticas, né? É, mas é interessante também pensar na ideia de grupos políticos. O que é a ideia de grupo político? Porque se vendeu uma ideia confusa. Normalmente as pessoas têm uma ideia confusa, meio pejorativa de grupos políticos, né? É estranho também, né? Porque num regime democrático não poderia ser ruim a ideia de grupos políticos, né? A ideia fundamental seria que houvesse esses grupos políticos, né? Essas diferentes posições e que isso fosse é, natural e saudável. Mas a ideia de grupo político é um pouco confusa. E a primeira confusão que se faz é entre grupo político e partidos políticos, né? Então, na verdade, havia uma tentativa de algumas vezes nos associar a algum partido político, né? De modo pejorativo, e, e também de modo confuso, porque a ligação com o partido político, até certo ponto, em situações normais, ela é muito objetiva. Né? As pessoas são filiadas ou não são filiadas. Essa é a ligação objetiva com, com os partidos políticos. Então, ficava claro, né, que nós não éramos filiados a nenhum partido político enquanto um grupo sindical. Né? As pessoas individualmente não eram todas filiadas, nem a maioria filiadas a um partido. E essa ideia de pejorativa, né, de um grupo político, né, incomodou bastante. Mas depois eu cheguei à conclusão de que realmente nós somos um grupo político, né, como os outros também têm outros grupos políticos. Essa é a realidade. O que é um grupo político? Na verdade, é um conjunto de pessoas que defendem uma ideia, uma posição política similar, né? É difícil você ter um programa político para um sindicato, porque mesmo dentro dos grupos que defendem uma mesma ideia, há divergências, né? Há filiações partidárias diferentes, né? Inclusive, hoje, cada vez mais, os partidos eles não têm
uma unidade ideológica, né? Antigamente os partidos da esquerda até tinham, mas hoje mesmo os partidos de esquerda, a grande maioria, né, não tem essa unidade. Então você tem pessoas em partidos supostamente de esquerda, mas que têm uma posição bastante de direita, né? E então nós nós não tínhamos essa, não é nós não, né? O sindicato em geral ou mesmo os grupos dentro do sindicato não tem essa unidade programática, né? Nem é possível ter, né? Porque o que unifica as pessoas, deveria unificar as pessoas em torno do sindicato é, acima dos partidos e das diferenças ideológicas, a luta da categoria por melhorias, né? A luta objetiva. Isso que deve unificar as pessoas. É, mas o que eu acho que é importante dizer é que, de fato, existem ao menos duas posições em torno das quais se agrupam as pessoas, né? Não são as únicas ideias e talvez é difícil dizer o quão fundamental, né, elas são, assim, no sentido de ser a mais fundamental, né, mas são ideias importantes. De um lado, há um grupo de pessoas que acredita que uma boa relação com o governo, né, uma ligação boa com o governo, garante a condição necessária e muitas vezes suficiente ou possível para que a categoria possa ter é, um, uma boa situação, não tenha perdas, tenha ganhos, né? Possa conquistar alguma coisa, né? Existe essa ideia. Muitas pessoas se aglutinam em torno dessa ideia, mas nem sempre pelos mesmos motivos. Alguns porque ingenuamente acreditam mesmo nisso, né? Ou são convencidos ou enganados por outros, né? Outros que realmente acreditam e alguns que veem utilizam isso como um oportunismo, né? Porque há de fato benefícios individuais e não coletivos para aqueles que estejam próximo ao governo, né? Então, mas o sindicato tem que ser sempre pensado enquanto vitória, benefício, conquista para a categoria e não para um grupo que represente a categoria, né? Então, há nisso também um certo oportunismo. E de outro lado, há um grupo que entende que para que se tenha conquistas é necessário uma luta, né? É necessário uma organização da categoria. É necessário que a categoria busque isso, arranque isso, né? E aí discuta quais são as melhores estratégias, mas sobretudo entende que isso não pode ser fruto simplesmente de uma conversa entre amigos ou entre próximos, né? O que acontece é que há um cenário, né? Há aí um cenário, há um momento, né, histórico, né, uma conjuntura que também impacta isso, essas duas posições, né? Então, quando a gente começa a falar disso, desse cenário, dessas duas posições,
nós estamos entrando mais aí na questão, objetivamente, das estratégias e da luta por melhores condições salariais, né? Então, o que acontece é que há uma tendência, uma política econômica de arroxo salarial, né, de ataque ao funcionalismo público, de privatização, é, e essa política é cada vez mais aguda. Né? Em tempos atrás, ela não era tão aguda, então poderia ser disfarçada. Hoje, já não é mais o caso. Né? Então, é muito difícil hoje defender, mesmo para aqueles que ingenuamente acreditam, essa posição de que, e vai ficar cada vez mais difícil defender, essa posição de que apenas tratar bem, conversar, se aproximar, garante, garante alguma coisa para a categoria. Cada vez vai ficar mais claro e é importante dizer que os últimos anos mostraram isso, né? Isso tem sido já é uma cristalização dessa situação e a categoria vê isso, aprende isso, né? Tira das experiências, né? Tem um desenvolvimento a partir disso de que não há resultado nessa política. Por mais que se há algum tempo atrás era possível convencer as pessoas disso, hoje é muito difícil. Né? Mesmo aqueles que são, vamos dizer, otimistas ou que querem acreditar nisso, aos poucos vão vendo que não é possível. Porque não tem resultado, não dá resultado. E as pessoas vão sentindo cada vez mais na pele. Né? E o que nós queremos chamar a atenção é que a tendência é que isso se agrave. Né? Nós temos aqui falado já nos outros podcasts da situação da Argentina, né? Do governo Milei, e esse horizonte do governo Milei é o horizonte que um grupo político, um setor político do Brasil que tenta, inclusive, ganhar as próximas eleições, é isso que eles têm como horizonte. E aí se fala explicitamente. Vou dizer, por exemplo, colocando nomes, né? O Tarcísio. Já vi o Tarcísio várias vezes elogiando a política do Milei, né? E, e muitos outros, né? E o governo do Mato Grosso do Sul faz parte desse grupo político, né? Então, qual é o horizonte dessa política? É realmente o esgotamento completo do funcionalismo público. Né? Então, daqui para frente, é isso que nós vamos ver, esse ataque, né? Tem a reforma administrativa, tem a política de implementação de subsídio, teve a perda dos direitos dos aposentados, né? A gente tem conversado com a categoria e tem contado os casos reais de pessoas que se aposentam e têm uma perda salarial que não imaginavam, de 40%. Tem casos, eu ouvi hoje isso, ainda não confirmei, mas parece que uma professora ia se aposentar, chegou ali para ser publicado, quando ela viu o valor, voltou atrás, né? Então a perda salarial para os aposentados e perda de direitos é muito grande, né? Então daqui para frente é esse cenário que se coloca. E a única maneira de mudar esse cenário, né, é através da organização da categoria. É a própria categoria que pode enfrentar esse cenário se estiver bem organizada e se tiver pronta para isso. Né?
Então, nós vemos que estamos iniciando um processo de organização da categoria, né? Nós falamos no último podcast, num balanço bastante rápido, mas a ideia de você começar a ir para a base, investir em ter uma imprensa própria, com panfletos, né, conversar com as pessoas, estabelecer as pautas a partir de uma discussão de base em assembleia, levar isso ao governo, né, colocar as faixas. Né. No outro dia, um companheiro, um colega falou assim: ah, mas será que não é perigoso colocar faixa e tal? Essa situação é porque nós estamos há muito tempo desmobilizados. Então nós voltamos, estamos engatinhando. Mas esse é o único caminho, né? Criar forças, músculos para buscar uma situação melhor. E sempre a gente reforça isso, desde a campanha Autonomia Sindical, a gente tem que buscar isso através da categoria, dos próprios professores, né? É uma unificação dos professores. Então, eu gostaria de fechar, né? Eu acho que já está dando mais ou menos o tempo aqui. Nós vamos ter uma reunião, inclusive, agora, né? Com os companheiros, quem quiser participar, é uma reunião aberta. Vamos mandar o link aí nos grupos, no Aduemes Informa, para discutir, dar informes sobre a campanha salarial e também para falar sobre o Congresso do Andes, né? Mas o que nós queremos, que eu quero reforçar aqui, primeiro, a importância de entendermos que existem diferentes grupos políticos, posicionamentos, isso não é nenhum pecado, né? E que esse papo de que está todo mundo remando do mesmo lado, tal, não sei o quê, sempre desconfie de quem diz isso, né? Normalmente, quem diz isso são as pessoas que mais nos bastidores atacam os outros, né? Então, é isso. Obviamente que nós devemos buscar a unificação da categoria, mas só se consegue a unificação na luta coletiva pelos direitos da categoria, da classe trabalhadora. É isso que unifica. O que nos unifica é o fato de que nós somos assalariados, né, e que nós lutamos por condições melhores aí de trabalho. Então, esse é o recado dessa noite. Queria agradecer a todos. Obrigado e até a próxima quinta-feira com a Aduemes em Pauta.